Vamos então ver o atributo do grupo Transcendência, número 12. Sem nome, sem morada, ser verdadeiro aos olhos do grande conclave, que trata de um estado que é muito íntimo e muito interno nessa vida de transcendência. E embora estejamos nesta terra, e embora nós sejamos uma união ainda a ser feita e ainda a ser consumada com os nossos planos mais altos, isto de não termos nome e não termos morada é algo que começa a se esboçar e que começa a ser construído aqui também. Não com a perfeição como faria o regente Avatar lá no seu plano, mas aqui existe um campo de contemplação, aqui existe uma possibilidade do ser interior contemplar e que possibilita este estado. Não ter nome para o nosso entendimento e para a nossa prática, para a nossa vivência atual, significa também nós estarmos nesta vida concreta, nesta vida mental, nesta vida externa e material, sem a ela pertencer e sem deixar marcas nela. Então, quando não somos mais nós que fazemos, mas algo é feito através de nós, e quando as coisas acontecem através de nós, mas nós não somos mais os autores, então aí deixamos de marcar a nossa presença nesses planos tridimensionais ou nesses planos intermediários, e com isso estamos ficando liberados, libertos para uniões maiores. Então nunca acontece de deixarmos de servir, porque as mais altas hierarquias servem. Não acontece de deixarmos de servir, de pararmos de servir, mas acontece de o serviço acontecer sem que nós deixemos marca nenhuma, sem que nós assinalemos nada. Então isto seria não ter mais nome. Isto é, o que acontece através de nós, aquilo mesmo pode acontecer através de qualquer canal. Porque nós, como canal, simplesmente deixamos passar, simplesmente transmitimos e nada mais colocamos ali, porque a nossa tarefa já é outra. A nossa tarefa já é nitidamente a libertação. Nós temos um exercício para isto, ou temos chaves para este trabalho de perdermos o nome, naquele livro Os Números e a Vida. E que, embora aparentemente esteja estudando os nossos nomes, aquilo é uma forma de nós encontrarmos no nosso nome a passagem
para esse estado de não ter mais nome. E claro que cada nome desses que a gente tem, cada nome é um campo de observação para os números e a vida. Então, se nós vamos estudar o nosso nome atual, que inegavelmente existe, através daquelas chaves, nós podemos ver aonde está o ponto a ser tocado para aquele nome se dissolver. Não o nome se dissolver, porque o nome pode até continuar escrito aqui. Para esse estado de ter nome ir sendo transcendido. Por isso é que aquele livro não é muito manejado, não é muito procurado e nem muito exercitado. Porque aquilo é um trabalho para aqueles que estão para ficar sem nome. Enquanto nós temos nome, enquanto nós participamos daquilo que fazemos nesse sentido, aquele livro não tem sentido. Nós nem chegamos a fazer aqueles cálculos, que não são cálculos, mas que são uma forma daqueles números se aproximarem uns dos outros. E ali nós aprendemos a não interferir naquilo. Por isso é que muitos não conseguem manejar aquilo. Porque ali se trata de não manejar. Se trata de deixar aquilo se reunir, de deixar aquilo se fazer. E quando nós estamos chegando neste momento de não ter mais nome, então aquilo eventualmente fica claro e aquilo nos ajuda muito. Então, no nosso nome, ou nos nossos nomes, porque ainda nós temos um nome aqui, não é? Nós temos um nome na alma, nós temos um nome na mônada, nós temos um nome interior também. E o trabalho aqui, com os números e a vida, é encontrar aquele mapeamento no nosso nome que nos leva a transcender isto, que leva, enfim, o nome realmente a desaparecer. Enquanto nós temos nome pronunciável, isto quer dizer que nós assumimos uma tarefa e que estamos colocando de nós naquela tarefa. Então, estudando um nome, nós podemos reconhecer uma tarefa atribuída a um indivíduo. E isto é válido também para os nomes da alma, ou para o nome da alma. Pelo nome da alma se vê, se percebe a tarefa da alma. Pelo som interno, pelo nome da mônada, se sabe o que aquela mônada está naquele momento realizando, o que ela está vivendo. Assim como uma entidade tem esta forma de identificação em cada plano que ela atua. E se ela atua em vários planos, ela tem vários nomes, digamos assim. Ela tem esses vários impulsos, estas várias vibrações próprias das leis de cada plano. Então, é em vários níveis que nós precisamos deixar de ter nomes. Não é só aqui. E morada. Porque nós podemos sim deixar passar o serviço e o serviço acontecer sem que nós façamos.
mas que nós estejamos apenas como o canal, como o instrumento. Mas e a morada? Para este trabalho, para este tipo de trabalho que nós estamos fazendo com estes mantras e com estes atributos, enquanto nós sabemos algo, nós temos morada. Então a nossa morada é construída em todos os planos. Aqui as nossas moradas são até concretas, até materiais. Mas na alma, as nossas moradas também existem. Na alma existem moradas, existem graus de saber. Na mônada existem moradas, existem graus de sabedoria, de conhecimento da mônada. E não ter morada seria você chegar ao não saber. Que segundo a sabedoria única é o saber. Mas enquanto você sabe, enquanto você conhece, enquanto você sabe alguma coisa, não pensa que sabe, sabe mesmo, você tem morada. Você é impuro. Você ainda não é verdadeiro. E chegar a esse sem nome, e chegar a esse sem morada, isto é um trabalho para todos os níveis, todos os planos que nós conhecemos, que nós podemos conceber. Então perder o nome, perder a morada, é neste nível aqui onde estamos, é na alma, é na mônada. E isto tudo tem que se tornar verdadeiro, isto tudo tem que se tornar puro, isto é, isto tudo tem que se tornar o único. E claro que isto só vai se tornar o único quando toda esta união estiver feita. Mas como esta união não está feita, nós teríamos que trabalhar isto, mas é claro que isto não vai acontecer totalmente nestes planos. Um conclave está acima de tudo isto. Um conclave não é um conselho. Nós sabemos que um conselho trata de alguma forma de partes do plano. Um conselho zela, ou um conselho inspira, um conselho transmite e outras coisas que acontecem com respeito a partes do plano. Então, num conselho, pode haver ainda nomes. Num conselho, pode haver ainda saber, conhecimento. E quanto mais elevado é o conselho, quanto mais amplo é o conselho, quanto mais universal é a sua consciência, isto tudo existe de uma forma muito transcendente. Um conclave está acima de tudo isto. Num conclave não há nomes, num conclave não há conhecimento, num conclave há uma, do nosso ponto de vista, para efeito do que estamos vendo, num conclave há uma atração para que tudo isto aconteça, tudo isto vá subindo e tudo isto vá acontecendo, tudo isto vá se tornando puro, tudo isto vá se tornando único. Então nós poderíamos dizer que do conselho Alfa e Ômega faz parte esta e aquela entidade. Mas um conclave
Num conclave, isto já está tudo transcendido. Num conclave, a essência de um conclave é já muito perto de um governo único e cujo ponto de atração no centro do cosmos, um conclave é praticamente a antessala daquilo que para nós, nesse nosso estágio, seria o governo celeste central. E ali não há nomes, ali não há mais moradas. Para nós concebermos isto, nós teríamos que ter uma aspiração e uma decisão profunda realmente, de nada sabermos, de nada sermos. Isto é uma atração que nós sentimos, e esta atração vem da existência de conclaves. O conclave pode não estar agindo sobre isso, porque o conclave está cuidando de elevar o universo. Mas a existência do conclave, o fato do conclave ser ali, naquele ponto de consciência cósmica, nos possibilita esta elevação, nos possibilita entrarmos no caminho desta pureza. E o atributo diz ser verdadeiro aos olhos do grande conclave, porque o grande conclave é onisciente. E no momento em que nós somos puros, em que nós não somos mais e que não sabemos mais, no momento em que nós somos puros, essa onisciência nos vê como puros e não eventualmente como nos via antes, não preparados ainda para esta união em vários planos. E essa união pode estar se fazendo, esta união pode estar se projetando, esta união pode estar acontecendo em algum grau, e nós estarmos aqui, conscientes aqui, nestes corpos, como pode acontecer com os eremitas. Então, é uma situação que parece que não é para nenhum de nós, mas é uma situação que existe, é uma situação disponível. É um desafio, é um dos desafios mais amplos, um dos desafios maiores que a consciência monástica oferece. E claro, para nós irmos tentando, para nós irmos procurando nada saber, nada ser, isto precisa contemplação. Isto precisa contemplação e, por isso, os raios, sexto, não? E primeiro, estão muito sintonizados com este atributo. Porque esse sexto, devocional, e este primeiro, de vontade inquebrantável, isto leva a este grau de contemplação necessário para nós podermos começar a trabalhar isto. Não é que a contemplação seja isto. Quando a contemplação começa, começamos a poder trabalhar isto. A contemplação é o campo para isto ser trabalhado. E é por isso que um eremita se retira de tudo. E esse se retirar de tudo é também, claro, uma situação interior, é também, claro, uma posição interna
que ele vê com a sua própria consciência, que ele trabalha com a sua própria consciência, apelando, se alinhando com seu núcleo anímico, ou com a sua mônada, ou com, se o seu regente já o está chamando, com o seu regente. E a consciência monástica oferece este trajeto. Mas talvez nós tenhamos que ter posto em prática outros atributos antes deste. Mas contatar isto de alguma forma vai nos auxiliar a realizar os outros atributos, que talvez sejam mais diretos, mais, não sei se simples, mas que sejam mais afins com certas circunstâncias e situações nas quais nós nos encontramos. Mas ver isto e ter isto como meta, estar como que filiado a uma coisa que é nada, então isto já começa a nos ajudar bastante em coisas menores e que podem nos prender, podem não ser tão simples de serem resolvidas, como tantos outros atributos que teremos que viver, estão para nós vivermos. Mas no único, no todo, este que parece o mais inacessível é aquele que se pode aspirar a ele, e ele é que vai ajudar a todos os outros se tornarem mais viáveis, no sentido que nós trabalhamos os atributos. De forma que enquanto estamos sabendo coisas, enquanto estivermos sendo qualquer coisa, indivíduos, mônadas, tudo, enquanto nós estivermos vivendo tudo isto, este atributo, esta verdade e esta união com este conclave, isto pode ser visto, isto pode caber no nosso entendimento, com a ajuda das estrelas, com a ajuda desta consciência estelar. E claro que nós precisamos de uma consciência estelar que está muito mais próxima de tudo isto para começarmos a nos aproximar desta aparente dissolução. Sermos verdadeiros, isto é, não sermos mais quem somos e deixando de saber tudo o que sabemos, até as coisas mais sublimes. Até as coisas mais sublimes. Porque esta atração dos conclaves está acima dos níveis sublimes. Vem de além dos níveis sublimes. De forma que até o que nós sabemos de mais sublime, aí é absorvido. Aí é resolvido. Então um conclave nos convida ao silêncio, em todos os sentidos.